Meus irmãos, meus queridos irmãos, estamos aqui para a pré-estreia do nosso podcast, o Diálogo dos Carmelitas. Eu estou aqui hoje nessa bancada com o Frei Marcelo, Frei Mito. Fala oi para o pessoal, Frei Mito. Oi para todos que estão nos acompanhando no nosso podcast estreia. E aqui com o nosso irmão, nosso querido Edson, que vocês já conhecem dos terços, no nosso canal. Tudo bem, Edson? Boa tarde, meu irmão. Tudo bem, Priora? Tudo bem, Frei Marcelo? Um prazer estar com vocês, uma grande honra estar participando desse podcast. Uma grande ferramenta de evangelização. Muito bem. Meus caros, esse podcast, a gente queria primeiro explicar para vocês o porquê do podcast, por que a gente gostaria tanto de trazer para vocês esses temas da nossa espiritualidade, temas carmelitas. A gente queria explicar um pouquinho para vocês como é que ele surgiu, enfim, e qual o destino dele, para onde nós queremos ir, o porquê, né? Meus caros, esse podcast ele surgiu da ideia de conversarmos sobre Deus, né? Muitas vezes a gente fala sobre futebol, fala sobre vários outros assuntos, mas a gente não fala sobre o principal, que é como funciona a nossa alma, que é como é a nossa existência sobrenatural. A gente não fala da nossa existência sobrenatural. E esse podcast é para aqueles que amam a santa doutrina da Igreja Católica, amam a Santa Igreja Católica, para aqueles que querem se aprofundar no mecanismo de funcionamento da nossa alma. Não é isso, Frei Mito? Quem ama quer conhecer melhor, né? Se nós não conhecemos, já diz o ditado, né? Ninguém ama o que não conhece. Então, a nossa vida, ela é um eterno aprender. Nós estamos sempre rodeados de livros para poder incrementar o nosso conhecimento, fazer crescer aquilo que a gente achava que já conhecia, mas que, na verdade, é um pouco, né, uma porcentagem baixíssima, sobretudo quando se trata da Santa Igreja Católica, né? A Santa Igreja Católica tem uma doutrina riquíssima, grandíssima, e que nós ainda não conhecemos tudo, mas nós temos a oportunidade, né, por meio dos livros, por meio de evangelizações como essas que nós estamos fazendo, conhecer um pouco mais e não apenas conhecer, mas também passar para os outros, né? Edson, isso que o Frei Mito falou vem muito a calhar, porque, na verdade, a gente pode falar que ama uma coisa, mas se a gente não conhece, de fato, a gente não ama a sua essência. E isso eu acho que é a principal analogia que a gente tira daqui. A gente quer trazer para vocês, meus irmãos, não é, meu irmão? O conhecimento da doutrina sã da Igreja Católica, sem subjetivismo, sem colocarmos as nossas ideias. Não, a gente tem que amar a Igreja pela doutrina santa que ela nos oferece, né? Sem tirar e nem pôr, não é isso, Ed? Olha, perfeita colocação, gostei muito do que o Frei colocou também, porque a busca pelo conhecimento é alguma coisa que tem que ser constante em nossa vida, né? Isso que o senhor falou é perfeito, aquilo que a gente não conhece não é possível amar, e geralmente o que a gente observa é muita superficialidade nas discussões. Exato. E quanto a Igreja Católica oferece tantas coisas boas, né? A nossa grande igreja ela é calcada em 3 grandes pilares, né? A tradição, o magistério e a palavra. Então, não nos baseamos somente em uma visão, mas até pela própria tradição, muitos documentos nos foram trazidos e que muitas vezes as pessoas não têm o cuidado de procurar, ou se procuram em fontes que não são fidedignas. Então, acho que uma das grandes vantagens aqui do Diálogo dos Carmelitas é essa, a gente poder trazer para o nosso povo, para quem realmente queira conhecer, tudo aquele insumo que é necessário para despertar mais ainda o amor por Cristo e pela Santa Igreja. Que, aliás, acho que é o nosso objetivo. Exato. Como seres humanos, como fiéis seguidores da sã doutrina de Cristo, né? Amando Nossa Senhora imensamente. Então, por aqui, é isso. E eu acho que nós vamos ter uma grande oportunidade, por meio desse meio de evangelização, que é fazer com que mais pessoas possam conhecer o que são os carmelitas, né? Porque na mente de muita gente, carmelitas é um nome feminino. E aí eles associam a quê? As monjas.
Perfeito. Mas carmelitas é um nome unissex, ele vale sempre para os homens e para as mulheres, não só para as carmelitas. Então, eu sou carmelita, ela é carmelita. Eu não sou carmelito, sou carmelita. Então, essas coisas e outras mais, nós vamos conhecer, né? Muita gente vai ter conhecimento aqui por meio dos nossos programas, por exemplo, de outros santos carmelitas que as pessoas não conhecem, não sabem que existe, nunca ouviram falar. Mas são inúmeros os santos carmelitas, né? A Ordem do Carmo não se resume a Santa Teresinha, Santa Teresa e São João da Cruz. Eles são grandes santos, mas não são os únicos. E aí nós vamos ter essa oportunidade aqui. Padroeiro dos jornalistas. São Tito Bradsman, não é isso? É verdade. Então, e muitas Santo pessoas... mais novo da Ordem. Pois é, e as pessoas não conhecem, ou quem conhece ouviu talvez alguma coisinha, né, que agora foi a canonização dele, e quanto ele tem uma vida dentro do mundo, sem ser mundano e trazendo cada vez mais a glória de Deus para dentro do coração das pessoas. Então, A mesma coisa é Santa Maria Madalena de Patos, né? sim. Eu já estive em lugares que uma igreja mesmo em Salvador, eu fui lá na missa, e aí eu falei com a mulher, eu queria colocar a intenção na missa. Aí ela falou assim, qual a intenção? Eu disse, ação de graças a Santa Maria Madalena de Patos. Aí ela falou assim, mas essa santa existe? Eu disse, ela só tem 400 anos que foi canonizada. Não é só isso também. Eu acho que as pessoas elas desconhecem o que é uma ordem carmelita, o que é uma ordem na Santa Igreja, o que é uma ordem carmelita e como a ordem carmelita é dividida na ordem primeira, a ordem segunda e a ordem terceira. Que na verdade é uma só ordem, mas ela tem seções, né? A seção feminina, a seção masculina, que é a ordem primeira, a seção feminina, que são as monjas, a ordem segunda, e a ordem terceira, que é quem está proporcionando esse podcast. Que é mista, né? Que é mista e tem uma concessão papal que pode casar-se, né? Então, os irmãos, eles podem ou não casar-se, né? E dessa forma, essa é uma grande família, a ordem primeira, a ordem segunda e a ordem terceira. Se as pessoas não entendem isso, eu acho que é interessante a gente já falar aqui, e a ordem terceira que está proporcionando isso, porque a nossa obrigação, meus irmãos, é evangelizar, ser sal no mundo, né? Está também na regra da ordem terceira. Exato, está na regra da ordem terceira. O irmão terceiro, ele deve contribuir para a evangelização do mundo. E por esses programas que nós vamos fazer, nós vamos também proporcionar que as pessoas conheçam o que é realmente a ordem terceira do Carmo. Esses meios de comunicação de massa agora são, acho que desde o advento infeliz, mas por outro lado bastante promissor da Covid, eles cresceram tanto no mundo inteiro que a possibilidade de democratizar mais ainda a informação da Santa Igreja, daquilo que a gente tem de bom, claro, sempre tem coisa ruim, a gente sabe disso, e nós combatemos isso, mas muitas coisas boas hoje podem chegar por veículos como esse a pessoas que antes não tinham acesso. De fato, a gente percebeu que nesse trabalho na pandemia, pessoas de outros países nos assistiam, em Portugal, até Londres, Canadá, Estados Unidos. Então, assim, a gente percebeu que a nossa fala chegava em outras partes do mundo. Então, eu acho que é muito importante no mundo de hoje, em que também as pessoas trabalham demais, demoram muito para se deslocar numa cidade. Então, demoram 2 horas para chegar até o trabalho, às vezes 2 horas até chegar em casa novamente. Então, assim, é uma maneira que a gente tem de chegar a essas pessoas sem que elas precisem estar necessariamente dentro da ordem terceira, né? Então, eu acho que esse é a grande proposta desse podcast, trazer a santa doutrina, uma doutrina sã, a real doutrina, né? Não é subjetivismo, não é o que eu acho, o que o Edson acha, o que o Frei Mito acha, é o que a Santa Igreja acha. Porque eu, Elisângela, eu, Priora, acho o que a Santa Igreja acha. Então, eu não tenho opinião própria sobre as coisas da Igreja. A opinião é da Igreja, eu só ratifico a opinião da Igreja. Como disse Santa Teresa, eu me submeto à autoridade da Igreja. Exato. Então, aqui a gente não vai ensinar nada que seja contra a doutrina sã da Igreja, nenhum subjetivismo. Eu acho, porque hoje em dia está muito assim, eu acho que isso não é pecado. Eu acho que aquele mandamento não existe. Deus não vai punir ninguém.
Não, imagina, Deus é misericórdia. Gente, a gente sabe que Deus é misericórdia, né, Fremito? Mas a justiça é intrínseca. Então, misericórdia e justiça. E justiça, né? Inseparável. Inseparável. Se não fosse assim, Nossa Senhora não seria imaculada. Vocês já pensaram nisso? Porque Nossa Senhora só é imaculada porque ela é conceber o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus, ele não comunga com aquilo que é errado, nem pouco nem muito. Muito bem colocado. Não é isso verdade, não é? Nem pouco nem muito. Por isso que ela é imaculada. E as pessoas, elas não têm essa noção. Então elas acham que elas podem comungar de qualquer jeito, elas acham que elas podem comungar sem confessar, sem se confessar, né? Elas podem fazer outras coisas, enfim, em nome do subjetivismo, do se sentir bem, né? É aquela história. Se eu estou me sentindo bem, tá tudo bem. Mas não é bem assim, meus irmãos. Por causa de falta de conhecimento, lamentavelmente, existem muitos católicos que acham um absurdo que qualquer pessoa pode comungar, até independente de sua religião. Exato. E isso não é verdade. A Eucaristia é para quem é católico. Se você não é católico e quer comungar, se converta. Exato, se converta. Exato. E comungar é um ato tão importante que ele já pressupõe que você esteja de alma limpa. Então aí entra o sacramento da reconciliação. Exato. E a igreja oferece isso justamente como Tem que estar em solução estado de graça. para tirar isso, para tirar Vocês já toda pensaram dúvida. que quando a gente comunga a humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, como ele estava em Jerusalém, a gente não comunga só a divindade dele, só o corpo, o sangue, a alma, a divindade, a gente comunga a humanidade dele, o corpo dele. Então há uma íntima união. Exato, uma íntima união. A gente vira santo de sétima morada durante 15 minutos, né? Para aqueles que não sabem, né? A sétima morada é o ápice do caminho espiritual em vida, né? É quando você já fala, eu não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim, né? E a sétima morada é o desejo que Deus tem para cada um de nós. Exato. Não é para alguns foram escolhidos para a sétima morada. Deus quer que todos cheguem à sétima morada. Então a gente quer com esse podcast explicar como é que funciona o mecanismo da alma, porque a gente já sabe como é que funciona o do corpo. Se você come muito, você engorda. Se você não faz exercício, se você não faz exercício, você tem problema de saúde. Se você come pouco, você fica doente. Enfim, tem todo um funcionamento que as pessoas hoje, elas vivem em função disso, né? Elas cuidam demais do corpo hoje, da beleza do corpo, etc. Mas a beleza da alma é muito mais importante do que a beleza do corpo, porque o corpo fica aqui 60, 70, 80 anos. Já a beleza da alma... A alma não envelhece. Exato, né? é a eterna. alma é do mesmo jeito que você nasceu e você morreu, a alma é do mesmo jeito. É engraçado essa dissociação, né, que as pessoas ainda cultuam não, da sua humanidade, mas da sua espiritualidade, né, da sua alma. Assim, as pessoas muitas vezes vivem sem imaginar que ela tem uma alma, que essa alma ela tem que ser cuidada, assim como o corpo dela. Vivem como se não houvesse. E aí entra o relativismo, né? Sempre, não, tudo é relativo. Não, eu posso fazer isso, porque o que você acha é relativo para o que eu penso, né? Meu corpo, minhas regras, essas coisas todas. Só que na hora de falar em alma, as pessoas elas divagam completamente e às vezes nem sabem o que é a alma e o que é o espírito. Quando a Sagrada Igreja, ela explica isso muito bem, nos traz essas coisas muito bem documentadas, inclusive, pelo Santo Magistério, né? Então, essa é a oportunidade que a gente tem também em levar essas coisas todas para as pessoas. Para as pessoas. E, gente, assim, hoje é dia de Santa Teresa d'Ávila, esqueci de falar isso, né? O principal, Fremito, hoje é um dia dessa grandíssima santa, meu Deus do céu, louvado seja Deus pela vida dessa santa. Porque, além de ser fundadora de vários Carmelos, de ajudar os Carmelos masculinos, as fundações dos Carmelos masculinos juntos com São João da Cruz, essa santa, ela nos proporciona uma doutrina fantástica, incutida nos seus livros, né, onde ela explica como é que é o mecanismo da alma, principalmente o castelo interior, onde ela explica o que acontece com a alma. Né? Quando você entra em oração profunda e vai avançando na caridade, você vai ficando mais perto de Deus ainda em vida. E isso tem um reflexo pós-vida, né? que é uma visão beatífica diferente, obviamente. Nós teremos uma visão beatífica diferente de uma Santa Teresinha, de uma Santa Teresa, de um Padre Pio.
vai depender do quanto a gente caminha nessa vida de modo a melhorar na caridade, enfim. Que a gente progride, né? Exato. A nossa vida, a intimidade com Deus, ela vai crescer à medida que a gente vai progredindo. Se a gente está estagnado, ela não tem como crescer. Exato. E, gente, é importante falar, Edson, que os carmelitas, né, como a gente pertence a uma ordem religiosa, tanto a primeira como a segunda e a terceira, a gente faz uma emissão de votos, que são conselhos evangélicos, né, de pobreza, castidade e obediência. E por que isso, né? Na verdade, quando a gente vai ser um carmelita, meus irmãos, quando a gente é uma alma consagrada, né, a gente vai com o intuito de fazer a vontade de Deus e não a nossa. Que eu acho que é uma das chaves das questões que a gente vai abordar nesse podcast também. Por quê? Porque a gente está nesse mundo de hoje, um mundo hedonista, onde procura o prazer e refuta a dor, né? A gente tem, assim, cada vez mais as pessoas lutando contra isso. Então a gente tem muita dificuldade de lidar com as pessoas exatamente por causa disso, porque todo mundo quer fazer a sua vontade, né? O Edson quer fazer a dele, eu quero fazer a minha, o Fremito quer fazer a dele, e aí a gente não consegue conviver. E é muito interessante porque Deus nos faz lembrarmos das virtudes, né? Para que a gente solidifique o nosso edifício espiritual, para que a gente consiga ser livre e possa amar Deus. É isso que Ele pretende da gente, né? Eu creio que assim, né, Priora, foi interessante você abordar isso aí, porque o que a gente percebe também é que durante a pandemia, né, um efeito da pandemia e pós-pandemia, as pessoas elas se tornaram bem introspectivas. Sim. E cada vez mais fechadas em si e dentro das suas verdades. Então, muitas vezes essas pessoas elas passam a ter um relativismo e uma abstenção da vida espiritual tão grande porque elas estão muito envolvidas dentro da própria dor dela, mas não oferece essa dor em prol de alguma coisa, né? São José Maria Escrivá mesmo falava, né, que a gente tem que tomar nossas dores e oferecer a Nossa Senhora, a Cristo, como uma forma de mortificação. A palavra mortificação, ela ficou um pouco em desuso, porque as pessoas se fecharam muito dentro de si. Então, assim... Ninguém quer sofrer, né? Não, ninguém quer sofrer, até pela facilidade de meios que se tem por aí hoje, né? A internet oferece muitas coisas, como já falamos, boas, mas oferece muitas coisas ruins também, né? Muito conteúdo que realmente é um perigo. Então as pessoas elas entendem que o poder de decisão sobre si próprias aumentou e cada vez mais ela é independente de uma vontade divina. Aonde eu quero chegar com isso aí? Cada vez mais esquece-se a Deus. E aí é necessário levar realmente uma palavra por meios que sejam muito abrangentes, de muita informação e que possam chegar a todos os pontos para resgatar essas pessoas, porque nossa missão também como carmelitas, além do nosso carisma, né, da oração, Exato. que nós somos bastante conhecidos por isso, né, por nosso carisma ser oração, mas quando você falou em caridade eu lembrei muito isso, fazer com que o irmão, fazer com que as pessoas elas tenham aquele clique e se abram para Deus, é um ato de caridade enorme. Eu estou levando as pessoas para a salvação. E não é a salvação aqui com atos, aspas, concretos, que é, puxa vida, um alimento, uma coisa, um presente. Não, é levar Deus para as pessoas e ter o prazer, a graça de saber, poxa, essa alma está sendo salva. Não tem preço isso, né? Lamentavelmente, a grande maioria das pessoas enxergam a caridade apenas aquilo que é material. Sim. Exato. O espiritual não tem muita importância. Exato. Então, o que importa é dar um prato de comida, é dar roupa, é alguma coisa assim. Material. É a grande diferença entre o assistencialismo e a caridade, né? Pois a caridade você faz por Cristo, em nome de Cristo, mas é essencial que você viva o Cristo. Você viva a espiritualidade para você poder passar isso para os outros, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia você percebe que as pessoas elas querem ser assistencialistas, né? O Cristo se resume em dar aos pobres, mas é de se pensar, a gente não vive uma vida dentro dos mandamentos de Deus, a gente não entra no castelo,
E aí, como é que você pode ser caridoso com o outro se você não é caridoso com a sua própria alma? Se a sua alma está fora do castelo, você está fora da comunhão com Cristo, a graça santificante não está habitando em você porque está interrompida pelo poder do pecado mortal. E você não está fazendo nada para mudar isso. Você não está fazendo nada para mudar isso, mas... E você acha... Tá se afundando o pior mais. não é você não fazer nada para mudar isso, Frei. O pior é você achar que isso é certo, porque as pessoas hoje elas pregam que isso é certo. Então vivem a sexualidade da maneira como elas querem, que elas acham correta, então... O importante é ser feliz. Isso. E aí, mas O eu faço hedonismo. caridade. Não, você faz assistencialismo, você não faz caridade nem com a tua alma, né? Então, assim, isso a gente precisa deixar muito claro, porque, assim, é lógico que a gente tem que ajudar os pobres e a gente faz um trabalho de ajuda aos pobres. Por exemplo, esse prédio aqui da Praça da Sé é da Ordem Terceira. Da Ordem Terceira, ela sabe da importância de que temos, né, que ajudar as pessoas menos favorecidas, etc. Mas eu acho que a importância maior é você evangelizar. E a gente só apostou nesse trabalho porque a Missão Belém, ela é uma instituição onde o Padre Jean Petro é extremamente cuidadoso com a questão sobrenatural da alma. Ele confessa, ele comunga dá comunhão para todo mundo, ele batiza quem precisa ser batizado, enfim. Então eu acho que esse é o grande trabalho junto aos pobres. É um trabalho em que você devolve ele não só a dignidade terrena, mas a dignidade sobrenatural, né? Mas eu acredito que, apesar de nós fazermos esse trabalho, né, de ceder para um trabalho social um prédio inteiro, né, sem cobrar nada, nós fizemos mais caridade com as transmissões das formações no canal Ordem Terceira do que com o trabalho material ali. Não que o trabalho material ali não seja importante. Sim. Mas não é Mas só isso. muita gente, eu conheci, não foi em São Paulo, em todo lugar que eu vou no Brasil, eu já conheci pessoas que falam assim: Frei, vocês me ajudaram muito na pandemia, com aquelas formações que foram feitas, inúmeras, todos os dias, de 2 em 2 dias, os programas, o programa O Diretor Espiritual, que nós paramos de gravar, mas depois vamos voltar, o programa mesmo de Santa Teresa, né, o Castelo Interior. Então, muitas pessoas já me mandaram testemunho. Pessoalmente, muitas pessoas me mandaram também por e-mail, por WhatsApp. Uhum. Então, nós não temos ideia da proporção que tem o alcance desse trabalho realizado. Até as missas transmitidas foram de grande valia para a alma de muita gente. E nós vamos receber, depois que for ao ar o programa, nós vamos receber ainda mais testemunhos de outras pessoas, com certeza, que relembraram a graça que elas receberam de aprender muitas coisas sobre a fé durante as formações. Meus caros, vocês que receberam graças, tenham testemunhos, por favor, façam comentários, ajudem o canal, porque ajudando o canal, ajudando o podcast, vocês estão ajudando a evangelizar e alcançar mais almas, tá bom? Que elas conheçam e entendam a santa doutrina da igreja. Ô igreja linda que nós temos, meus irmãos, que orgulho santo que é ser católico, apostólico romano, que igreja linda que nós temos. Fundamentada, né? Fundamentada. São mais de 2.000 anos. Exato. De informação, que é informação fidedigna, não é nada que é encontrado no ar assim e colocado. Não, é coisa fundamentada, que realmente você, indo na essência dos ensinamentos, você não para naquela superficialidade que a gente já falou aqui, né? Que você pode crescer e crescer e crescer cada vez mais. Olha, e a tecnologia, ela nos oferece, puxando um pouco de sardinha aqui pro meu lado, né? Da tecnologia, ela nos oferece recursos excelentes para esse tipo de coisa. Agora, entrando o 5G no Brasil, o alcance da informação em populações onde era impossível chegar a informação, e ou se chegava a informação, chegava a informação, que era uma informação manipulada, até olhando a igreja, a Sagrada Igreja, como desconfiança e pensando besteira, por falta de informação mesmo. Com 5G essas coisas vão chegar nas populações ribeirinhas do Amazonas, vão chegar lá em Roraima, vão chegar nos lugares mais distantes, fora do Brasil, fazendo com que as pessoas se perguntem: poxa vida, então quer dizer, eu sou um filho amado de Deus, tem esse pessoal que está fazendo a formação, está me trazendo tanta coisa boa,
gratuita. Eu apenas ligo o computador Isso. e assisto. E assisto. Isso, completamente E democrático só e bom. contribuo dando um like, escrevendo um comentário. Pois é, não tem nem suor. Não gasta nem suor para poder fazer isso. É só o dedinho do clique lá, a pessoa já A gente chega. pode ajudar um pouco mais, convidando mais alguém para assistir, mandando um link. Gostou? Divulga, né? Quem ajuda na evangelização tem méritos de evangelizador. Ah, é Paulo verdade. VI foi que falou, não é? Foi o Frei, é isso mesmo. O grande Isso é Papa Paulo verdade. VI falou isso. Gente, o objetivo é levar a Santa Igreja até vocês, né? Aqueles que às vezes precisam de uma palavra de carinho, de alento, né? Que a gente pode tirar das Sagradas Escrituras, da Santa Doutrina. A gente quer trazer para vocês, de fato, a verdadeira igreja, né? A Igreja Católica Apostólica Romana. E a gente também, preciso divulgar para vocês, a gente vai ter muitas coisas interessantes nesses podcasts nos próximos, né? A gente vai fazer, a gente ia fazer um programa que chama O Segredo do Rosário, né? E aí, conversando, eu acho que a gente preferiu transformar ele em podcast. Por quê? Porque o Segredo do Rosário é muito importante. Acho que as pessoas elas precisam entender de forma leve o que é o Santo Rosário. Quais são todas as indulgências que Nossa Senhora concede àqueles que rezam o Rosário. E nós que somos carmelitas temos a obrigação da oração, a gente precisa explicar para vocês por que é tão importante rezar o Rosário. Então, a gente vai ter próximos programas, a gente vai falar sobre o Rosário, vai ter bispo aqui, meus irmãos, vão ter padres aqui, padres santos, bispos santos, né, falando sobre as questões da doutrina da igreja. E também a gente vai ter muitas novidades para vocês. Quais são essas novidades? Bom, a gente vai distribuir aqui, na verdade, é um sorteio, né, que será colocado no nosso canal, divulgado, as regras para o sorteio, com certeza vai ser comentários, etc., no nosso ao vivo, de livros assim, imprescindíveis para a vida interior, e para nós que somos carmelitas, e aquele que também usa o escapulário, né, Frei? Ele também faz parte da confraria, né? Então, a gente pode falar que a gente é uma grande família. O livro da vida, por exemplo, é um livro que a gente vai fazer um sorteio. As obras completas de São João da Cruz. E esse livro, que eu acho que assim, é fantástico. Quero Ver a Deus, que é do Frei Maria Eugênio. Ele é beato. E esse livro é fantástico. Ele explica tudo aquilo que a gente vai conversar aqui sobre o avanço na caridade, né? Oração, sobre as né? moradas, sobre os graus de oração, enfim, que a gente vai estar falando aqui nesse podcast, né? Né, Frei Mito? Então nós vamos ter a oportunidade de assistir ao vivo a algumas formações, mas ter um aprofundamento lendo, né, as obras originais, né, dos santos. Então, não uma ideia que um autor está passando sobre Santa Teresa, mas aqui é o que Santa Teresa escreveu. E a gente sempre vai ter um quarto convidado, gente, vai ser um bispo, um padre, o pessoal da Ordem Terceira, por exemplo, a mestra de noviços, enfim, a gente vai estar sempre falando sobre questões relacionadas também com a Ordem Terceira, então a gente sempre vai ter um quarto convidado, né? Quando não, vamos estar nós três aqui falando sobre algum tema da Santa Igreja e principalmente um tema carmelita, né, Frei? Mas, primeiro, acho que para dar jogar uma pimentinha, por que Diálogo dos Carmelitas? Então, o Diálogo dos Carmelitas, eu acho que ele faz muita alusão àquele filme O Diálogo das Carmelitas, né, que é um filme de 16 monjas, né, que foram martirizados na Revolução Francesa e que, aliás, estão para ser canonizados agora em outubro, eu não sei que dia, né? Que dia de outubro que é, mas agora eu acho que é no final do mês. Acho que sim. E esse filme, gente, reporta toda a confiança em Deus que essas monjas tiveram, toda a entrega que elas tiveram, todo esse caminho da perfeição que nos ensina Santa Teresa d'Ávila.
Então, esse podcast é para isso, é para ajudar que a gente cresça na perfeição, que a gente conheça a doutrina da Santa Igreja e que o mundo fique marrom. Eu sempre costumo dizer, né? O Frei Mito está de hábito, eu e o Edson não estamos hoje, mas a gente deseja que mais pessoas conheçam a Ordem Carmelita, conheçam a nossa espiritualidade, e aqueles que têm aí uma vocação para oração, né? Que talvez, quem sabe, não entre para a Ordem Carmelita, ou como monja, ou como frade, ou como terceiro, né? Dependendo do chamado de Deus. Então, por isso o nome, o Diálogo dos Carmelitas, a gente fez uma alusão, ficou muito bonito, inclusive, né? Esse logo aqui foi criado pelo Gabriel, ficou bem bacana. Em cima do Monte Carmelo. Em cima do Monte Carmelo. Para anunciar. E aqui, gente, é o escudo, né, da Ordem Terceira, o brasão da Ordem Terceira, né? Então ele coloca... Mas aqui é o escudo exclusivo desse sodalista. Desse sodalista, da ordem da nossa Ordem Terceira, da esplanada ou ladeira, né? Que antes todo mundo fala esplanada e ladeira, né? Porque antes era esplanada, porque era plano, agora é uma ladeira. Então mudaram de esplanada para ladeira, mas eu ainda costumo chamar de esplanada, mas não tem problema com relação a isso. E, gente, também gostaria de falar com vocês que a gente tem incentivadores, pessoas que nos ajudam nessa evangelização, que confiaram no nosso trabalho e que a gente abre uma como é que eu posso dizer? Uma parte do podcast para falar dessas pessoas, falar do trabalho delas. Então eu queria muito falar hoje sobre a livraria Vozes, que está nos ajudando também na divulgação dessas obras. Vocês vão receber essas obras aí, vão ser sorteadas com a ajuda e o patrocínio da editora Vozes, tá? E também queria falar de uma outra associação, a Regina Fide, que também é uma incentivadora, que é a associação ligada ao Padre Pio. Não teria como eu estar aqui no Diálogo dos Carmelitas sem falar do Padre Pio. Daí vocês vão falar para mim, Priora, mas o Padre Pio não é carmelita, mas eu ouso dizer a vocês que o Padre Pio é o maior capuchinho carmelita que existe, né? Então, assim, o Padre Pio, de fato, era um carmelita. Rezava... Inclusive, era devoto de Nossa Senhora do Carmo e de Santa Teresinha. Era maluco com Nossa Senhora. Rezava 15 rosários. Sabe o que é 15 rosários? 45 terços por dia. Isso não é brincadeira, né? Então, assim, o grau de oração do Padre Pio é uma coisa muito forte, que é o que... e tudo através de Nossa Senhora. Se ele fizesse um milagre, ele falava, vai, agradeça a Virgem Maria. Vá, agradeça a Mãe de Deus. Peça a Mãe de Deus. Então... não tem como a gente não divulgar esse trabalho da Associação Regina Fide, que tem uma missão aí de fazer conhecer o Padre Pio e evangelizar as pessoas com a sã doutrina também, viu? Então, eles são bem-vindos aqui. E você que quer incentivar o nosso trabalho também, ter aí o seu trabalho divulgado por esse podcast, você pode entrar em contato aqui com a nossa administração e ver como é que se faz, né? Enfim. É isso? Acho que cumprimos aquilo que pensávamos a respeito desse para esse primeiro encontro. A gente queria dizer para vocês que ainda não é uma estreia, né? A gente está hoje numa pré-estreia, a gente poderia dizer numa primeira conversa, no primeiro diálogo dos carmelitas. E olha, a gente promete, os convidados são padres, tem bispo convidado, tem gente assim que vai acrescentar muito nesse caminho. E sempre trazendo um assunto que é um assunto que não está daquele jeito, isso é muito conhecido, puxa vida, você já ouviu falar. Não, estamos trazendo assuntos aqui que são reais, são modernos, são assuntos importantes para tirar dúvida das pessoas, sempre com uma maneira de democratizar que é a informação, mas levado de uma maneira muito consistente, com gente que entende, com fidelidade, respeito a quem está ouvindo, porque a responsabilidade nossa também é muito grande. É verdade. Estamos levando para as pessoas assim, o coração, a alma dos carmelitas, para que elas entendam que, poxa, como essa ordem é legal, como a ordem é bacana, como apesar de tantos anos... É verdade. Estamos falando de uma instituição de mais de 800 anos. Então, vejam Quando só. a ordem foi fundada, o Brasil nem existia.
Isso mesmo. Que coisa Perfeito. linda, né, gente? Coisa linda. Bom, então é isso, meus irmãos. A gente fica com o encontro marcado. Esse podcast vai inaugurar sempre às 20 horas, é isso, Gabriel? Sempre às 20 horas. Então a gente vai passar os próximos programas às 20 horas na quinta-feira, é isso, Gabriel? No sábado, perdão. É lógico, no sábado, que é dia de Maria, às 20 horas. E os próximos programas a gente vai conversar sobre o Rosário, a gente vai ter surpresas para vocês, às vezes a gente vai entrar com um programa a mais, tal. Tem muitas novidades aí, meus irmãos, tá bom? Fiquem com Deus, então, Deus abençoe vocês. Frei Mito, o senhor pode dar uma bênção pra gente? Tá bom. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo e Santa Teresa de Jesus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, Frei Mito. Obrigado, meu irmão Edson. Obrigado a todos que estão aqui. E até mais. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Viva Santa Teresa d'Ávila! Viva! Viva!